pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fala Café. É um prazer enorme tê-los aqui conosco nesse projeto da Revista Expresso e do Café Point. Com a chegada repentina do coronavírus, o mercado de café precisará entender quais são os desafios que estamos passando e aqueles que estão por vir. Frente a essa situação mundial sem precedentes e de impacto em toda a cadeia do café, a Revista Expresso e o Café Point se unem para apresentar conteúdos e debates relevantes e ajudar na tomada de decisão dos profissionais do setor. Nossa missão de compartilhar informação se torna ainda mais importante nesse cenário. O Fala Café é um programa ao vivo na plataforma do YouTube, com acesso gratuito, e o episódio de hoje traz o tema Tendências de mercado e novas estratégias para o varejo de café. Eu sou a Mariana Proença, diretora de conteúdo da Revista Expresso e do Café Point, e irei moderar esse encontro entre 5 profissionais renomados desse mercado que irão tratar do tema, dentro das perspectivas de cada um, que atuam em diferentes empresas do varejo de café. Antes de apresentá-los a vocês, quero contar um pouco sobre como será a dinâmica dessa conversa e já agradecer a vocês pela presença aqui, pois no YouTube vocês podem participar do bate-papo que já está aberto. E na nossa equipe de apoio, eu tenho a jornalista e editora assistente Natália Camolese, que irá ajudar na moderação das perguntas para os convidados, e também a jornalista e repórter Gabriela Caneto, interagindo com vocês no chat do canal. Ambas elas são da equipe da Expresso e também do Café Point, claro. E nós teremos, então, aqui 3 blocos de conteúdo e estamos planejando que este episódio tenha uma duração de 1h30. Para fazer as perguntas, vocês podem usar a janela de bate-papo do YouTube para interagir todo o tempo. Vamos apresentar, então, os nossos convidados, a quem já faço um enorme agradecimento por disponibilizar as agendas deles para estar conosco aqui. Então, já quero dar um oi para todos aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? E já aproveitar para apresentar a todos. O Marcos Dinachian tem larga experiência na área de cafés, ele é executivo, entrou para o time da Nespresso em 2017 e é o head de marketing da companhia. Ele liderou importantes campanhas como Master Orange, On Ice e Expresso Summer Day e Cafezinho do Brasil. Anteriormente, atuou por quase 20 anos no marketing da Nestlé em diferentes países, incluindo a Suíça e os Estados Unidos. O executivo é formado em marketing pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, com mestrado em Business Administration pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação e MBAs também em Business pelo IBMEC e em Finanças pela FGV. Obrigada, Marcos, pela presença. Também estamos aqui com a Tina Cação. Ela é executiva com vasta experiência em marketing e trade e forte atuação na indústria de alimentos. É diretora de marketing da JDE Brasil, a empresa multinacional de origem holandesa, especializada em cafés e presente em todas as categorias no país. Ao longo de seus mais de 20 anos de carreira, a Tina também já acumulou passagens em empresas internacionais como Cadbury, Adams e Mondelez. Obrigada, Tina, pela presença. E também estou aqui com a Bruna Caselato, que é sócia diretora da Suplicy Cafés. Com 17 anos de experiências profissionais em empresas e startups, ela se especializou em tirar ideias do papel e criar cases de sucesso. É COO desde 2017 do Suplicy Cafés, empresa pioneira na venda de cafés especiais no Brasil, onde atua como co-idealizadora do reposicionamento da marca, que completa, em 2020 agora, 17 anos. Seus anos com ampla experiência em e-commerce foram um dos destaques entre suas habilidades que reforçaram o sentido de sua contribuição para que a marca se adaptasse aos novos tempos no universo online. Obrigada, Bruna, seja bem-vinda também. Também estou aqui com a Eliana Helvas, que é engenheira de alimentos com especialização em administração industrial pela USP, Q-Grader, certificada, autora do livro Café com Design, consultora do varejo desde 2004, com passagens em empresas como o Grupo Pão de Açúcar e consultoria na Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, a BICS. Em 96, ela iniciou sua carreira com a montagem do Centro de Preparação de Café em São Paulo. Realiza palestras e cursos pelo Brasil sobre café. Obrigada, Eliana, também pela sua presença. E para fechar esse timaço, estamos com Caio Alonso Fontes, que é sócio fundador da Café Store e atua há 17 anos no mercado de café. Em 2003, fundou a Café Editora, junto com seu sócio Marcos Raci Haddad,
E em 2006 iniciaram uma feira de cafés especiais em São Paulo, que deu origem, em 2013, à Semana Internacional do Café em Belo Horizonte, hoje uma das mais importantes feiras de café do mundo. Em 2010, lançou a Café Store, e-commerce especializado em café, que oferece variedade de produtos de alta qualidade, incentiva o consumo de cafés especiais e, por consequência, o crescimento do setor no Brasil. Obrigada, Caio, pela presença, por estar aqui conosco. Então, nós vamos dar início aqui, né? Quero agradecer a todos estarem aqui conosco, depois esses currículos bem bacanas, todo mundo vai aproveitar muito esse momento aqui com vocês, para a gente iniciar, então, o primeiro bloco, que é a introdução ao cenário atual. Então, para iniciar esse primeiro bloco, eu quero convidar a Eliana Helvas, quero dar início com você, Eli, que está já há 24, né, anos nesse mercado já de café. Então, eu quero convidar você, dentro de você ter passado por esses diversos grupos, por esses diversos momentos aí no varejo, como que você estava vendo, né, esse crescimento todo do mercado de café de qualidade antes da pandemia, e quais eram, então, esses principais desafios e também pontos positivos que o mercado brasileiro tinha, para a gente se situar um pouco no pré-pandemia, para a gente depois poder discutir um pouco mais para frente. Bem-vinda, Eli, obrigada pela presença. Obrigada. Em primeiro lugar, quero agradecer. É um privilégio poder compartilhar uma live com uns profissionais que eu admiro bastante. Então, muito obrigada mesmo. Eu fiz a lição de casa, eu acabei fazendo uma apresentação rápida, né, do que eu achava que era importante, como é que a gente estava no mercado antes da pandemia. Tínhamos uma previsão super otimista de um crescimento dos cafés especiais por volta de 19%. O que a gente tinha observado era um crescimento muito forte com relação às cápsulas, que já estava puxando o crescimento dos cafés especiais nesse sentido. E aí, em contrapartida, as monodoses também, como os drips, como uma alternativa para o consumidor tomar não só o expresso que entrou em casa, né? E aí os cafés coados acabaram indo para as cafeterias. Essas monodoses acabaram trazendo alguma opção diferente para esses clientes, quando querem variar e mudar um pouco o sabor da sua bebida. Percebemos também a entrada de novos cafés solúveis. Então, o solúvel também tem um posicionamento bem diferenciado, até com categorias de qualidade hoje já diferenciadas, como os próprios cafés diferenciados e os cafés solúveis de excelência. Então, a gôndola começa a ter um espaço maior com relação a isso. Entrada de novas marcas que iam direto da semente à xícara, né? Então, marcas que você conseguia saber qual era a fazenda e até a xícara do consumidor final, e, consequentemente, a introdução de microlotes dentro do varejo, o que era um desafio, e também marcas que acabam atraindo um público jovem, né? Um público mais moderno, um consumidor diferenciado e que acaba tomando e usando o café como um momento de descontração com os amigos. Pode ir para a próxima. E antes da pandemia, e acho que sempre o principal desafio da cadeia de café especial é a educação do consumidor. Cada vez mais a gente vê as pessoas se preocupando justamente da semente à xícara, ela começa a ter uma noção de quem produz, então a gente olha muito essa questão da humanização dentro do café e dentro desse setor também como um diferencial. Consequentemente, a necessidade de um vínculo com a origem do café. As pessoas começam a comprar, assim como o vinho, por exemplo, elas sabem qual é a origem do vinho, a origem do café, principalmente as macro-origens. Esse consumidor ele está preocupado com sustentabilidade ambiental e social também, e, consequentemente, ele acaba tendo, dentro desse produto, a gente trabalha muito com a questão da experiência. Então, a gente tem a experiência do produto, a expectativa de sabor que ele tem, a questão do custo e, consequentemente, o prazer de preparar e compartilhar essa xícara com outras pessoas. E aí, acaba sendo uma consequência disso o maior conhecimento do produto e a adequação das cafeteiras e utensílios corretos para que a gente possa preparar esses cafés como um ritual nas nossas casas, né? Próxima. E aí, quando a gente fala de pontos positivos para o mercado nacional, o que a gente estava observando, primeiro, os novos entrantes são jovens, e esse público jovem, ele não tem uma memória sensorial do passado. Então, ele é muito mais aberto a novos sabores, e isso é muito interessante.
A gente observa produtos novos, como os ready to drinks entrando também, e os cafés funcionais. Então, além da bebida na xícara, o café acaba tendo outros ingredientes, onde ele acaba participando e tendo um outro desempenho no organismo das pessoas. E aí, uma outra coisa que está acontecendo, que vem também do agronegócio, mas que acaba chegando também no varejo, a gente tem essa expectativa, principalmente em virtude dos microlotes, é a questão da entrada dos canéforas. Então, a gente tem hoje os robustas amazônicos, por exemplo, e a gente também tem o conilon do Espírito Santo, fazendo qualidade e, consequentemente, mudando o perfil sensorial existente no mercado. E aí, dentro dos arábicas, o que a gente tem também como um diferencial é essa questão dos arábicas com a fermentação positiva. E esses cafés acabam trazendo notas e perfis muito diferentes, cafés que a gente consideraria cafés exóticos. Então, é interessante porque você tem a expectativa do café que a pessoa está acostumada, aquela bebida que é conforto total, e, ao mesmo tempo, bebidas novas e provocativas sensorialmente. Então, assim, a expectativa para a gente era, nesse ano de 2020, ter um reforço de todas essas entradas e essas novidades no mercado. Exatamente. E aí, dentro de todo esse cenário que a gente está vendo aí, né, que todo mundo colocou como positivo, a gente chega no momento aí da pandemia, né? E aí toda aquela estratégia que nós tínhamos pensado, todas as empresas estavam, né, seguindo aí dentro dessa linha que a gente acabou de falar, chega o vírus, o coronavírus, o Covid, tudo que ele trouxe, né, de isolamento social e, enfim, os impactos na economia também que está acontecendo no mundo inteiro. E aí surgiu toda aquela dúvida relacionada ao como que a gente vai agora, dentro desse cenário, continuar esse movimento do café, esse consumo, como que o consumidor também vai se adequar a isso, ele vai tomar que tipo de café, como que ele vai acessar esse produto. Eliana, então um pouco dentro dessa análise que a gente está vendo, né, desse setor e com todas essas respostas que a gente teve, esses cenários que estão sendo projetados, você acredita que é possível sairmos com quais lições dessa pandemia? O que você entende aí com todas essas falas? Você que é consultora de cafés, está atuando aí nesse setor há muito tempo, então eu queria ouvir um pouquinho de você e tem bastante pergunta aqui para você também, mas aí agora vamos resumir um pouquinho agora essas falas, né? Então vamos lá, eu anotei algumas coisas, né? Achei importante falar da questão da transparência. Eu acho que isso é fundamental no cenário que a gente está vivendo hoje. Isso é super importante. A questão da oportunidade. Então, a gente consegue enxergar alguma coisa além do que a gente está vivendo como sociedade, porque a gente está vendo a sociedade extremamente estrangulada e bem angustiada. O que a gente observa, além, obviamente, do crescimento do consumo do café em casa, como a Tina levantou, ao mesmo tempo, não é porque a pessoa está em casa fazendo home office que ela não está trabalhando, ela não está vendo televisão o tempo todo, ela está o tempo todo trabalhando, ela tem homeschooling, ela tem que cuidar da casa, ela está num nível de estresse que ela não pode sair, então ela tem marido, filho, todo mundo ali, né? Às vezes não tem nem onde espairecer, então o nível de estresse começa a ficar muito mais elevado, o café vira uma válvula de escape em determinados momentos, eu enxergo. Aí eu vou falar algumas coisas do meu achismo, né? Eu entendo que em muitos momentos, durante a semana, as pessoas acabam consumindo cafés mais rápidos, práticos, que não dê muito trabalho para fazer, porque já tem muita coisa esperando por trás, né? Ao mesmo tempo, esse café ele é uma válvula de escape, então é aquele café que a pessoa precisa ter para até poder relaxar e falar, espera aí que agora é o meu momento. Então ele entra de maneiras bem diferentes na vida da pessoa. Eu entendo, a gente não sabe quando vai ser essa retomada, efetivamente, essa que é a grande verdade. Infelizmente, a gente está num país que a gente não tem os números corretos, a gente está vivendo, parece que governantes que não dão uma luz muito no final do túnel, uma luz muito clara, então isso deixa a gente ainda mais angustiado. Então, quando vai ser isso? A gente não sabe. Como vai ser isso? Como o consumidor vai lidar? Ele vai voltar a sentar numa cafeteria numa boa? Ele vai frequentar um restaurante e vai consumir da mesma maneira? Ninguém sabe. A gente acha que sim, tende a ser assim. Mas, por outro lado, tem a questão econômica. A gente não sabe como é que vai ficar.
Muita gente está reduzindo o que estava fazendo, as suas questões financeiras, e isso vai estrangular ainda mais, né? E aí é interessante porque a gente também não sabe como é que vai acontecer, a gente acha que vai dar tudo certo, e tomara que dê, mas o que a gente está vendo é um cenário muito complicado mais para frente. Eu até anotei algumas coisas, né? Eu tinha anotado assim, a gente não sabe se um consumidor com menor poder aquisitivo, ele vai diminuir a qualidade do café? Eu creio que não. Eu acho que quem está no mercado de cafés, mesmo superiores ou especiais, ele acaba mantendo aquele patamar sensorial. O que pode acontecer é, talvez, ele vai reduzir a quantidade. Em vez de tomar 10 cafés por dia, ele passa a tomar 8, 7, alguma coisa nesse sentido, né? O que a gente observou também, eu não sei se vocês viram, mas a internet virou uma válvula de compras, obviamente, né? As pessoas que não estavam acostumadas com e-commerce, elas foram, de certo modo, obrigadas a utilizar, né? Porque você não tinha outra saída. E aí, consequentemente, esse hábito tende a ficar, porque se você tem uma experiência positiva no e-commerce, isso vai te satisfazer, você fala, nossa, não vou sair mais daqui, você fideliza o cliente, aquele cliente que você nem tinha, você passa a fidelizar com uma experiência positiva, né? Então, isso é uma questão importante. A questão das pessoas estarem procurando, como é que fala, receitas, fazer pão, fazer café, coisas simples do dia a dia. Até teve uma pessoa que eu assisti também, uma live, que a pessoa estava falando que as pessoas pararam de procurar salada e começaram a procurar coisas gostosas para comer. Então, uma recompensa no paladar, né? Então, a dieta fica de lado, fica para depois da pandemia, mas eu quero conforto, e isso é importante, né? Então, acho que o café traz tudo isso que eu estou falando. E, não sei, tem uma hashtag na internet que começou na Coreia do Sul, e eu achei bem interessante que até com café solúvel, que virou um negócio mundial, que chama Dalgona Coffee Challenge, começou na Coreia, onde as pessoas começaram a bater o café solúvel e fazer aquele creminho, que aqui no Brasil a gente já fazia, né? A gente já fazia a receita do café solúvel, punha no congelador, virou uma onda na internet, todo mundo postando como faz o seu Dalgona. Então, o café veio também como um momento de descontração. Fala, bom, o que eu posso brincar aqui dentro desse setor, que eu posso me sentir importante? E aí virou esse Dalgona, e tem várias coisas interessantes na internet para a gente ver e pesquisar e tudo mais. Então, a gente vê uma mudança do consumidor, se adaptando às novas realidades e tentando fazer disso uma coisa bem prazerosa na medida do possível, né? Então, acho que a gente tem aí alguns desafios para o segundo semestre, para o ano que vem, que é a retomada de todas as atividades, com, obviamente, novos produtos, novos desafios, novos consumidores, porque a gente muda, apesar de tudo isso está fazendo com que o próprio consumidor mude, né? Mude seus hábitos, mude suas relações, você dá valor a coisas que você não dava, você compra coisas que você não comprava antes e deixa de comprar outras coisas. Então, o que vai acontecer com esse mercado mais para frente, para a gente ainda vai ser uma novidade. Mas o que eu acredito com relação à categoria efetivamente é que ela vai se manter, vai ter mais gente experimentando coisas novas, porque o custo-benefício de um café não é tão elevado, então ele vai trazer isso como uma recompensa para que as pessoas tenham esse prazer no paladar cada vez maior, né? Então, eu acho que o meu recado seria esse: vamos torcer para que a gente saia o mais rápido possível e da melhor maneira, e que possamos tomar sempre cafés bons e que isso não volte atrás, né? E a questão da educação, como o Marco colocou, de alavancar isso da plataforma, é impressionante a quantidade de cursos de café online, né? Então, deu um boom de cafés online, porque você não tem como sair, então você precisa se informar e tudo mais. Então, eu acho que temos aí um novo mundo vindo pela frente, com desafios que, na realidade, a gente não sabe o que vai acontecer, e não só no Brasil, né, mas no mundo todo, um cenário que a gente não sabe como é que vai ser. Mas eu sou otimista, na medida do possível, e eu acho que mais para frente poderemos tomar um café todo mundo junto, brindando pessoalmente. Então, esse é o meu desejo. Isso mesmo, Eli, com certeza. Esse café aí a gente não vai ficar devendo, que antes a gente ficava devendo uns cafés para algumas pessoas e a gente não vai dever mais café, eu tô achando. O Celso, ele é super assíduo aqui no nosso Fala Café. Celso, obrigada. Celso é uma pessoa super importante também nesse mercado de cafés
e de consumo e de pesquisas, enfim, ele falou que a questão do aumento do consumo, né, que houve em março, que a BIC falou em relação a 35%. Ele quer saber se você entende isso como algo que foi estocado realmente, que as compras no varejo aumentaram principalmente por conta disso, se as pessoas vão continuar adquirindo esses produtos dessa forma, como que você avalia, né, esse perfil do consumidor aí no varejo tradicional, né, no caso no varejo do supermercadista, enfim. Então, em março teve uma compra abastecedora dos produtos, não só de café, mas de vários produtos, e a partir de maio, a venda já começou a voltar à regularidade, à normalidade. Então, no começo, principalmente em março, as pessoas se assustaram bastante e estocaram, mas depois não. Abril ainda tinha um pouco de estoque e depois já voltou à regularidade. É isso que a gente está vendo. E a tendência é continuar agora. Porque o que aconteceu? Os supermercados não fecharam. O medo era que os supermercados fechassem, que faltassem produtos ou coisas assim. À medida que o consumidor foi vendo que isso não aconteceu, ele se sentiu seguro para voltar à normalidade, porque ele sabe que ele vai ter esse produto constante e fresco na prateleira, ou mesmo no e-commerce, né, com todas as entregas pela internet. Aí deu uma segurança maior nesse sentido. Aí ele volta a comprar normalmente. Volta a comprar, exato. Legal, Eli, obrigada. Então, o que a gente aprendeu, né, com tudo isso? A gente ainda está aprendendo. Então, diante dessa situação que nós estamos lidando, falamos muito aqui no Algo do Novo para todos nós. Então, qual é essa mensagem que vocês querem deixar para quem está nos assistindo sobre essas tendências de consumo, os impactos, os pontos que a gente tem a ganhar, como que a gente pode atuar dentro dessa realidade para sairmos com esses aprendizados dessa pandemia? E convidar também vocês para voltarmos aqui numa outra oportunidade, né? Então, eu quero pedir cada um falar um pouquinho sobre esse tema e deixar uma mensagem para que a gente possa continuar esse bate-papo, porque as dúvidas ficaram várias aqui, depois a gente passa para vocês também, para que a gente possa dar sequência, aí, que é um tema que tem muita gente interessada. Então, Eli, eu queria que você deixasse também um pouco desse seu aprendizado, né? O que você acha que a gente não pode atuar dentro dessa realidade agora? Como que você está vendo? Como a gente brincou, né? Quando eu conversei antes com você, o nosso exercício de futurologia também, em muitos momentos nessa pandemia, mas também muito da sua experiência, né? Que você tem aí nesse mercado há mais de 20 anos atuando aí. Então, eu queria que você colocasse sua mensagem final e agradecer também a sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Eu gostei da frase do Caio, do melhor normal. Eu acho que a gente vai ter que voltar um pouquinho melhor, né, como ser humano, porque alguns hábitos que a gente vai adquirir agora, a gente não vai voltar atrás, assim como alguns paladares que a gente descobre no meio desse período todo, ele não vai voltar atrás. Então, a gente tem um desafio aí muito grande dessa retomada. Acho que esse conhecimento que está sendo adquirido nesse período, ele está sendo muito importante. A gente, na realidade, deu um pulo dentro da tecnologia. O que era para ser feito em 5, 10 anos, de repente, em um mês teve que ser feito, e todo mundo teve que se adaptar, não teve alternativa. Assim como essa questão de cursos e escola online, por exemplo, eu acho que é um baita desafio, né? Então, a gente começa a dar valor aos momentos que a gente está junto. Então, acho que vai ter uma questão da valorização desse momento. O café acaba participando disso cada vez mais. Você não vai querer servir um café normal, você vai querer servir um café diferenciado, você vai valorizar aquele momento com as pessoas, porque você sabe que, de repente, amanhã você pode montar com elas, né? Como foi o que aconteceu. Eu falo que o mundo levou um cavalo de pau. De um dia para o outro, volta todo mundo para sua casa, fica todo mundo em casa. Então, é uma surpresa. Então, acho que a gente tem que sair melhor do que a gente entrou. O que vai acontecer, eu não sei. Realmente, eu acredito que esse conhecimento e todo esse processo que a gente está passando vai fazer com que a gente se torne profissionais e pessoas melhores. É nisso que eu acredito. E, consequentemente, o nosso café vai junto, né? Então, eu acredito nisso. Bom, quero agradecer a todos pela oportunidade. Muito bom, Eli, exatamente. Essa coisa do cavalo de pau, eu gostei. Quando a gente conversou, você falou, isso é uma alusão bem... Ou trocar o carro, trocar o pneu com o carro andando, tem um monte de, né? Enfim, de referências aí. Obrigada pela sua presença. E vamos dar um tchauzinho aqui, todo mundo.